Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar sobre Guga de saída do Fluminense, Bernal de saída do Fluminense. Isso é só uma especulação, isso realmente tem algum fundamento? Minha opinião sobre isso, a gente vai falar com mais calma tudo isso nesse vídeo logo depois da vinheta. Então roda a vinheta, vamos começar o vídeo dessa sexta-feira. Antes de começar aquele pedido para você, por favor, se inscreve no canal. Na verdade, eu vou agradecer, né? Queria agradecer aos 23 mil inscritos aqui no canal que já fizeram isso. Então, se quem puder continuar se inscrevendo, deixando o like, ajuda muito, tá bom? Na tarde dessa quinta-feira, né, conhecido como ontem, o torcedor tricolor teve uma surpresa ali que Guga seria alvo, né? Notícia direto da Itália, que Guga seria alvo da Inter interessada no lateral direita Guga, né? Essa notícia veio da onde? Realmente essa notícia existe? Tem algum fundamento? E a notícia veio do La Gazzetta dello Sport, que deu a informação do interesse. Mas quando a gente vai ler a matéria ali, na verdade o que está falando é que a Inter perdeu o seu lateral Marcos Palestra para o Chelsea e está precisando repor para o elenco. E aí cita alguns jogadores que a Inter deseja, no caso, né? Mas o principal que ela cita é o lateral direito Wesley, que ia para a seleção, não foi, né? Se contundiu, acabou não indo para a Copa do Mundo, né? Chegou aí, mas voltou, do Roma. Porém, como ele é um jogador muito importante para o Roma, é uma negociação difícil. E aí pintam alguns nomes e entre eles está o nome de Guga. Mas, na verdade, segundo o portal, o lateral, o Guga, ele foi oferecido ao clube italiano que avalia nome internamente antes de decidir se avançará por uma negociação. Ou seja, parece que é mais alguém, algum intermediário ali oferecendo o Guga no mercado. É uma curiosidade, né? Guga que já negociou com o Inter aqui do Rio Grande do Sul e agora está sendo oferecido para a Inter. Acho muito difícil isso acontecer, mas a gente precisa falar uma coisa. O Guga tem 27 anos, está indo para sua quarta temporada no Fluminense. O Guga, ele para mim sempre foi um bom reserva e vive seu melhor momento. Ele é titular do Fluminense e eu diria que numa crise de lateral direita no Brasil, é um dos melhores laterais da temporada, tá? Eu diria isso. Acho que a gente tem a dificuldade de valorizar, às vezes, alguns jogadores nossos e eu acho que o Guga vive esse momento. Vale lembrar que na temporada passada, o Samuel Xavier foi, para mim, o melhor lateral direito do Brasileirão. E a disputa com ele era com o PH do Vasco, né, o Paulo Henrique, e o Vitinho do Botafogo. E os três tiveram um declínio muito grande nessa temporada, e os três estão mal. Então, assim, para mim o Guga vive um bom momento. Ai, Fio, mas eu lembro que você não queria a renovação do Guga, não queria e mantenho a minha palavra e vou manter minha opinião sobre a saída do Guga também. Meu problema, quem lembra o que eu falei sobre a renovação do Guga, o problema nunca foi o Guga. Se fosse só o Guga, eu renovaria com o Guga. O Guga é um jogador de 27 anos que nunca deixou a desejar no Fluminense, pensando em elenco, sempre foi um ótimo reserva. Mas a gente tem um lateral, né? A gente tem um lateral que inclusive renovou seu contrato, que vinha pedindo passagem tanto na base como nas poucas oportunidades que ele teve, principalmente com o técnico Renato Gaúcho, no time profissional. Então eu acho que o Fluminense tinha que se colocar em risco de perder o Guga, ainda mais que naquele momento a gente não sabia que o Samuel Xavier ia ter esse declínio, a gente se colocar nesse risco para ver um moleque da base. E nesse momento, mesmo achando uma situação mais complicada, porque o Guga é, para mim, importante hoje, porque existe uma diferença muito grande nessa temporada entre o Guga e o Samuel Xavier. O Samuel Xavier vem num momento muito ruim, uma temporada muito abaixo, e o Guga vem numa temporada muito acima. Acho que o Guga melhorou muito fisicamente, acho que fez uma preparação melhor ali na pré-temporada dele, isso fez muita diferença. Agora, eu ainda aceitaria, claro que eu preciso, essa proposta tem que acontecer, né? Só para deixar claro que não existe uma proposta, é uma sondagem ali, oferecido, é algo muito no início ali. Mas assim, uma proposta chegando boa pelo Guga, eu venderia o Guga. Acho que, mais uma vez, o Fluminense precisa de dinheiro no caixa. Sei que uma galera se irrita com isso, falando, agora é economista, torcedor de banco, mas o Fluminense precisa fazer dinheiro, frase do próprio presidente Matheus Montenegro, e seria uma oportunidade, mais uma vez. Eu me colocaria nesse risco para a gente poder testar o Fidelis, até porque dessa forma o Zubeldia, mesmo sendo contra os princípios dele usar moleque da base, ele teria que usar, porque o Samuel não aguenta jogar todo jogo, fisicamente já está muito abaixo, então assim, ele cansa em algumas partidas e em outras ele é poupado, então
o Júlio Fidelis teria oportunidade. Então eu toparia. Mais uma vez, sei que é arriscado, até porque nessa transição eu tenho certeza que o Samuel começaria de titular para o Zubeldia. E logo quando a gente voltar da Copa do Mundo, já tem Vasco da Gama pelas oitavas, da Copa do Brasil, Independente Rivadavia pelas oitavas da Libertadores. Mas sim, eu aceitaria ouvir propostas e negociar o Guga. Para mim não é um jogador como o Martinelli, por exemplo, que é inegociável. Mas, mais uma vez, ele só não é inegociável porque eu quero ver o Fidelis ter mais oportunidade. Não é pela temporada do Guga, que para mim, se o Guga faz essa temporada que ele está fazendo no Vasco, o torcedor do Vasco é emocionado, está tratando o Guga como se ele fosse um Cafu da vida que vai jogar a Copa do Mundo. A gente tem a dificuldade de valorizar nossos atletas e eu acho que o Guga merece ser valorizado, que vem fazendo boas partidas e para mim é a base desse time, tá? Essa é a minha opinião. Quero ouvir a opinião de vocês aqui sobre o Guga. Aceitaria perder o Guga? Se viesse uma proposta, quanto seria uma proposta boa pelo Guga? Quero a opinião de vocês. E agora a gente vai falar sobre um jogador diferente do Guga, que eu não tenho muito essa simpatia, que é Facundo Bernal, que esse sim, influência, recebeu uma proposta e está na mesa do Fluminense. Vamos falar agora sobre Facundo Bernal, mas por favor deixa o like e se inscreve aqui, tá bom? Para ajudar o nosso trabalho. Para quem acompanha as lives aqui, tanto aqui no Jornada, no GE, Facundo Bernal é um jogador que eu não tenho muito carinho ali pelo futebol dele. É realmente um jogador que me irrita na maior parte do tempo do Fluminense, né? A gente está falando de um volante, um primeiro volante, que aí para mim a maior raiva que eu tenho, para mim ele não é um primeiro volante, de 22 anos com 85 jogos já com a camisa do Fluminense. Então acho que o que a gente já viu dele, 85 jogos, dá para ter uma noção do que é o Bernal. Mas por que eu estou falando isso? Porque chegou uma proposta novamente do Betis pelo Bernal. Chegou uma proposta de 52 milhões, matéria diz, clube espanhol retorna a carga pelo volante, que foi alvo também em 2025, ou seja, ele já tinha recebido uma proposta de 10 milhões no começo do ano passado, o Fluminense recusou essa proposta e agora chegou de novo com o mesmo valor de 10 milhões de dólares ali, que é um valor muito interessante. Na matéria também diz que o Torino da Itália tem também interesse pela contratação de Facundo Bernal, mas não formalizou nada até o momento, tá? Vamos lá, minha opinião sobre o Bernal, só para quem não sabe, quem chegou aqui agora, seja bem-vindo aí. Minha opinião sobre o Bernal é que achei uma contratação de muito valor, parecia pelo que ele jogou no Defenso que valia a pena pela idade, um jogador novo, promissor. O Fluminense pagou 3,6 milhões de dólares na época, cerca de 20 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do camisa 5 do Fluminense. Na época, parecia um desenho de um mundo perfeito, onde a gente negou a venda do André para o Liverpool, o André ganhou a Libertadores, o André foi vendido um valor um pouco abaixo, mas ainda um valor muito bom para o Fluminense, e aí a gente contratou um jogador jovem para fazer essa substituição. Mas não conseguiu jogar bola, assim, foi uma decepção, e para não falar que só jogou mal, o começo dessa temporada, antes dele se lesionar, ele tem um momento ali de 2 meses que ele joga bem, e eu falava isso abertamente, que eu esperava estar errado, porque seria muito bom para o Fluminense. Mas voltou o Bernal de sempre. E como eu falei, são 85 jogos, dá para ter uma noção. Acho que o Fluminense tem que fazer dinheiro, e diferente do Google, acho que hoje a gente não sente falta do Bernal se ele sair. Ainda mais para uma proposta de 10 milhões. Sei que não vai ficar tudo com o Fluminense. Inclusive, essa é uma das partes ali do imbróglio que tem para ele sair. Porque o Fluminense, como já é de costume, já fez outras vezes, vai tentar negociar com um defensor que tem 40%, vai lembrar que, né, o Fluminense tem 60%, ele tem 40%, tem 10% ali do empresário, que aí a gente não sabe se está por parte do Fluminense ou do defensor, mas enfim, o Fluminense vai tentar apertar o defensor para liberar uma parte maior. O Fluminense ficar, por exemplo, com 7 milhões desses 10 milhões aí, o que já melhoraria muito essa proposta. Acho que uma negociação que não é fácil, porque para mim está muito claro que o Fluminense e o staff dele, o Fluminense deu o ok para o staff dele liberar ele para ser oferecido, e ele não tem muitas oportunidades no time do Fluminense. Então acho que está meio claro para o mercado, inclusive para o defensor, que ele está de saída. Então acho difícil essa negociação, mas acho que vale o Fluminense tentar, acho que vale não, foi sua obrigação de tentar para conseguir aumentar esse valor. A outra parte que seria legal também é o Torino vir com uma proposta talvez maior ali, para fazer um leilão e o Fluminense conseguir elevar esse valor. Dito isso, deu tudo errado. O defensor não aceitou, o defensor quer ficar com os 40%, o Torino não
formalizou nenhuma proposta e o que a gente tem é isso. 10 milhões para você pegar 6 para você. Estou resumindo aqui de forma bem básica. Para mim é para assinar, tá? O Fluminense precisa fazer dinheiro. O Bernal é um jogador que para mim não deu certo no Fluminense e está com 22 anos, vai fazer daqui a pouco 23, 24, vai desvalorizando, e eu acho que com as oportunidades que ele tem no Fluminense, que não são tantas, e o futebol que ele apresentou até agora, esse valor não vai subir. Então, assim, acho que o Fluminense tem a obrigação de procurar mais ofertas, de tentar conseguir essa oferta do Torino, de negociar com o Defensa, tem a obrigação o Fluminense de fazer isso. Mas para mim, o Bernal não joga mais com a camisa do Fluminense, pelo menos esse. Ah, filho, mas aí vai ter espaço para o Otávio. O Otávio é um outro problema que não era para estar no Fluminense também. Então, assim, mas de verdade hoje eu não tenho confiança. No jogo decisivo, o Bernal precisou entrar titular, eu não tenho confiança. Eu tenho mais confiança no Nonato, que a minha confiança, para vocês terem uma ideia, é quase igual ao no Otávio. Sendo bem sincero, eu sei que a maioria das pessoas ainda tem alguma esperança no Bernal. Aliás, eu quero ouvir o comentário de vocês, mesmo se você discordar de mim, pode comentar aqui. Se pudesse com respeito, ajuda muito, tá? Mas, enfim, espero que o Fluminense consiga negociar a melhor forma possível o Bernal sair. Talvez a gente tenha uma oportunidade de mercado de trazer uma outra aposta ali para essa posição para compor ali o elenco, tá bom? Galera, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal. Não sei se eu vou conseguir fazer live aqui hoje, tá? Porque minha agenda e a do Lucas estão meio complicadas hoje, mas ativa o sininho aqui, qualquer coisa. Aí segue a gente nas redes sociais também, tá? Qualquer coisa a gente aparece por aqui para trocar uma ideia se tiver alguma novidade. Tamo junto, até a próxima, valeu!